Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Damos graças pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por mais esse instante da nossa vida, que o tornamos precioso quando partilhamos a sua palavra. Quanto mais partilhamos, quanto mais adentramos a sua palavra, mais preciosa, mais precioso é o tempo que nos dá vida. Precioso é esse tempo porque através dessa palavra recebemos a vida. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós que partilhamos essa palavra e que vamos ser instrumentos para divulgarmos essa palavra, para passar adiante essa palavra, não para divulgar um site, ou um canal do YouTube, mas para propagar a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Nós vemos hoje a palavra tão corrompida por tantas ideias de hoje, mas também do passado. Hoje estávamos lendo, por exemplo, uma carta de São João, e ele vai dizer aqui algumas coisas preciosas, importantíssimas, esclarecedoras para nós que vivemos hoje. Vai dizer para nós, primeira carta de São João, capítulo 2, vejam, estamos falando de São João, que diz nas suas cartas e no seu evangelho: nós tocamos o verbo da vida, nós vimos a vida, nós tocamos nele, nós o vimos ressuscitado, nós o vimos em glória. Quando estávamos com ele no monte da transfiguração, nós vimos a sua glória, nós vimos Moisés e Elias conversando com eles, nós entramos na glória do céu. Ninguém mais deu testemunho como Pedro e João e Tiago, que estavam no monte da ressurreição, da transfiguração, e vimos a sua glória, a glória que um filho único recebe do Pai. E hoje estávamos lendo aqui nessa primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 23, todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Aquele que proclama que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, esse está proclamando também o Pai. Se você negar que Jesus Cristo é Deus, você está negando o Pai, você está negando a Deus, a própria existência de Deus, porque é o Filho que, por quem, para quem foram feitas todas as coisas. Agora, São João vai acusar: você é o anticristo. Se você não acredita que Cristo é o Deus, que Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Se você não acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, uma única pessoa com Deus. Estava vendo, por exemplo, outro dia, uma dessas pessoas que acreditam nessas doutrinas reencarnacionistas. Quem falou que o homem vai reencarnar? Jesus Cristo não disse nada disso. Mas um dia aparece um homem como nós, como eu, como você, vai dizer: não, o homem, ele morre, depois ele reencarna numa outra pessoa, depois ele morre de novo. Quem foi que disse isso? Ele era maior do que eu e você? Ele sobreviveu à morte, ele venceu a morte, ele perdoou os pecados de alguém? Olha o mistério da iniquidade, não querer acreditar no próprio Cristo. Cristo é um profeta. Cristo não é um profeta. Jesus Cristo é o Senhor, aquele que recebeu de Deus Pai toda a glória e todo o poder. É por ele
é por Ele, por Jesus Cristo, que nós glorificamos a Deus, damos-lhe glória. Agora, o mistério, eu prefiro acreditar na morte, porque todos aqueles que ensinaram, diferente do que Jesus ensinou, morreram. Você vê, por exemplo, a parábola do rico Lázaro, do rico e Lázaro, aquele homem cheio de feridas que vivia ali aos pés da mesa do rico. Jesus conta essa parábola, é Jesus quem diz. O homem foi sepultado, aquele rico glutão que se banqueteava todos os dias, foi sepultado no inferno. E aquele Lázaro, aquele pobre mendigo, que vivia desejando comer das migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe as dava, esse foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ninguém fala em reencarnação. Olha a loucura daqueles que acreditam no ser humano. Claro, tantos homens aí da humanidade, foi um grande homem, foi um grande sábio, foi um grande filósofo, que me importa isso? Morreram, não foram capazes de sustentar as suas vidas, ou de dar a sua vida, e depois retomá-la, como o próprio Cristo diz: eu tenho o poder de dar a minha vida, e eu tenho o poder de reassumir, de tomá-la de volta para mim, eu tenho o poder de a dar e de a retomar. Qual dos seres humanos jamais pronunciou ou ousou pronunciar isso? Porque sabia que morreria e não conseguiria mais retomar a sua vida. Mas a promessa de Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. As doutrinas reencarnacionistas, qualquer que seja ela, negam a Jesus Cristo. E quem é o anticristo? Ou seja, você é um anticristo se você nega que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus vai nos dizer: é o Filho que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Como eu posso confiar naquele que não subiu ao céu? Aquele que contemplou a Deus, Jesus o contemplou. E é claro, essa glória, essa felicidade, essa ventura, essa suprema alegria da vida, ele a passou aos seus apóstolos. Como João e como Pedro afirmam nas suas cartas, e o João no seu evangelho, nós vimos a sua glória, a glória que um filho único recebe do Pai. Ninguém jamais, você pode ver aí um ser humano flutuando, cantando, mas a nenhum deles foi dado o poder de ver a Deus, ou de dar a sua vida e de a retomar. Olha aqui, anticristo, essa primeira carta de São João, a partir do versículo 18, vai dizendo isto: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Quantas pessoas acreditando em reencarnação? Eu acredito que metade, até católicos, eu vi afirmarem que acreditam na reencarnação. Não são, nunca foram católicos, estão se iludindo. O homem quer fugir da graça de Deus. É o único que me oferece a graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não veio por nenhum outro.
O testemunho dos apóstolos, essa Sagrada Escritura, tem 2000 anos. Ela é atestada pelo martírio de tantos apóstolos, de tantos profetas, que deram a sua vida para que essa verdade não fosse corrompida, que dão a sua vida para que essa verdade não seja corrompida. São João vai dizer, eles saíram dentre nós. Pessoas usam às vezes várias passagens da Bíblia, da Escritura, e acreditam em reencarnação. Acreditam aí que o Espírito faz o que quer, morreu, sobe, desce, faz onde quer. Ou seja, acreditam numa bagunça generalizada. Eu sou a verdade, Jesus vai dizer. Aquele que não acredita em mim morrerá. Aquele que não crê em mim morrerá. Vai dizer o contrário também. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Como eu posso? Não existe ser cristão e acreditar na reencarnação. Vemos lá a parábola leia lá a parábola de Lázaro. Aquele mendigo que estava à mesa do rico, mas queria comer das migalhas e ninguém lhe a dava. Olha que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu estando entre os tormentos, morreu, acabou. Jesus diz-lhe uma imediata. E é claro, São Paulo vai dizer também na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito aqui. Por isso que não existe católico que acredite em reencarnação. Os católicos, como se falam aí, meia boca, que estão ali por estar, por não ter o que fazer, aqueles que conhecem a doutrina jamais aceitarão isso, porque estarão negando ao próprio Cristo. Esses são anticristos, que negam a salvação que Cristo trouxe para nós. Esses são os anticristos, São João vai dizer. Quem é mentiroso, olha o que ele fala aqui. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Quem nega o Filho está negando a Deus. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai, não tem a Deus. Se você vê uma doutrina negando o Filho, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem o Pai, ele não tem Deus, ele não conhece a Deus, ele não quer conhecer a Deus. Pela própria soberba, pela própria vaidade, ele é enganado pelo seu querer justificar-se. Nós não precisamos nos justificar, nós precisamos crer naquele que nos justifica, que nos salva, que nos alimenta, que nos levanta, que conserva nossas vidas. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Eu e o Pai somos um. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê está vendo a Deus. Olha essas frases de Hebreus, capítulo 9 da carta de São Paulo aos Hebreus, versículo 27. Como está determinado aos homens que morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Como você pode crer? A palavra de Deus diz isso, mas a palavra de uma outra pessoa, que você não sabe de onde veio, nem para onde foi nós imaginamos, porque é um anticristo, aquele que negou o Cristo, negou o poder de Cristo sobre a morte, nega a salvação que Cristo faz da morte, nos salva da morte.
nos salva do pecado e da morte. Esse é o anticristo. Permanecereis vós no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Quem te prometeu a vida eterna? Nós cremos no Filho, ele nos dá a vida eterna. Todos aqueles que pregaram, que inventaram as doutrinas reencarnacionistas, porque você vai reencarnar, uma hora você é homem, outra hora você é mulher, outra hora você está misturado no meio dos dois, outra hora... Mesmo que não seja isso, a loucura de crer que eu preciso... Outro dia ainda vi aí um desses adeptos, olha, mas eu preciso, sabe por quê? Eu não consigo numa única vida fazer a vontade de Deus. Eu preciso de várias vidas para realizar o que Deus quer de mim. Eu estou negando o poder de Deus. Esse é o anticristo que nega o poder que Deus quer fazer em nós, a obra que Deus quer realizar em nós. Como é importante. Olha aqui, nós vamos ver agora, segundo, as coisas, porque não são as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esse Cristo que é Deus nos dá a vida eterna. As reencarnações que você possivelmente ou mirabolosamente inventada você possa ver ou saber são mentiras. Você é o anticristo que não acredita no poder de Deus. Vejam, por exemplo, o que diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Olha a confissão, não habita o bem, porque querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Sabemos que não somos capazes de fazer o bem que Deus pede que nós façamos. Eu não sou capaz de efetuá-lo, não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Você lê o Evangelho, você fica encantado, tudo isso é bom. Sinto, porém, nos meus membros, na minha carne, na minha consciência, no meu pensamento, uma outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, se de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus, do outro lado, por minha carne, sou escravo da lei e do pecado, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Vamos agora, lembramos de João Batista, eu batizo com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Ele queimará toda a palha, toda a podridão que há dentro de vocês. Qual é o objetivo da nossa vida? Cremos em Jesus. Qual é o homem, qual é a mulher que durante o dia não cobiçou alguma coisa? Às vezes a gente está caminhando, passa por uma casa, aquele almoço, aquele cheiro de almoço, aquele dá... Naquele momento a gente cobiça estar ali, estar naquela mesa. Não é assim? Claro que não é uma cobiça aí intensa, mas
Eu quero dizer nas pequenas coisas. Alguém que, num calor, eu estou lá de bem vestido pela minha profissão, mas eu vejo alguém sem camisa, se banhando, se refrescando de alguma forma. Naquele momento eu esqueço da ação de graças que é a minha vida. Quando posso ver simplesmente um homem vestido, uma mulher bem vestida, imaginar, puxa, se eu pudesse comprar aquilo, olha como fica bonito. Não, você pode até pensar, não existe malícia nisso, mas eu estou querendo dizer nas pequeninas coisas da nossa vida, é o que São Paulo está dizendo aqui, querer o bem está ao meu alcance, mas eu não sou capaz de fazê-lo. Quem me livrará desse corpo de morte? É esse batismo que eu e você queremos e devemos procurar todos os dias. Não é um sonho isso, mas é um sonho que Deus quer realizá-lo em nós, sem cobiçar, sem desejar coisas alheias, sem cobiçar posições, sem cobiçar cargos, sem apenas agradecer o dom da nossa vida. Imaginem a felicidade de um homem que não cobiça, de uma mulher que não cobiça nada, que não sente nenhum tipo de inveja. É isso que Deus quer realizar em nós. Fosse eu limpo de todos os atos externos, João vai dizer, eu batizo com água. Ele vai dizer, quem tem 2 túnicas, dá para quem não tem nenhuma. Contentai-vos com o vosso salário, vai dizer aos soldados. Não exijais mais do que é permitido, dizia aos cobradores de impostos. Não exijais mais do que vocês sabem que aquilo é justo. Partilhai as coisas que vocês têm sobrando a quem não tem. Isso é a limpeza, é o batismo, a água, o corpo. Eu posso não matar ninguém, não fazer o mal para ninguém e até não falar mal de ninguém, coisa que para nós é praticamente impossível. É a grande luta que nós devemos fazer a cada momento. Quantas vezes nós diminuímos a imagem de alguém, menosprezamos, diminuímos a imagem de alguém? Quantas vezes no dia fazemos isso? Então, mesmo que eu ficasse calado, meu pensamento pecaria. Olha que pessoa soberba, que pessoa nojenta, que pessoa orgulhosa, que pessoa vaidosa, que pessoa antipática. Quantos pensamentos disso eu tenho no meu dia? Mas essa é a busca que é por isso que aquele que nega o Cristo está negando essa obra que o Cristo quer fazer em nós. Ele vai dizer, ainda que você esteja morto por tudo isso que nós sentimos, a inveja, a cobiça, os desejos desordenados que fazemos atos maus com as outras pessoas para que elas desapareçam e nós cresçamos. Quanto mau juízo fazemos das pessoas, mesmo daqueles que são maus, nós amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Quantas vezes nós não rezamos, não oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, nos tentam às vezes, vindo às vezes com conversas maliciosas sobre outras pessoas, nos tentando, nos levando a fazer aquilo que nós não queremos. E dentro de nós, toda a maldade que há dentro de nós. João Batista vai dizer, ele quer batizar vocês no fogo. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode remexer o teu interior, queimar a inveja, o egoísmo, a maledicência, toda a maldade que nós possamos desejar àqueles que nos fizeram mal. É claro, tantas vezes eu desejei o mal para as pessoas que me prejudicaram, ou no meu trabalho, no próprio conviver da sociedade, e às vezes até dentro da igreja, uma pessoa te faz mal, te aborrece, te prejudica, te calunia,
Aí, se você fica sabendo, você já fica agitado, se agita. Olha, aquele fulano que tinha que falar isso. É todo esse mal que Deus quer fazer, quer queimar dentro de nós. João Batista vai dizer, ele quer queimar essa palha num fogo inextinguível, ele quer reduzir isso tudo a pó, a cinza. É essa a paz que Jesus deseja que tenhamos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, de você ter as coisas, viver com... A paz eu quero te dar, não sentir inveja, não sentir cobiça. Ou seja, você ficar profundamente feliz com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você recebeu. Que o Espírito Santo nos fortaleça. É preciso muita força. Claro que é preciso muita força. Então é preciso que peçamos a cada dia insistentemente ao Espírito Santo. Santo Espírito de Deus vem nos fortalecer, vem nos animar, vem nos elevar nosso pensamento, nossa vida. Que o Espírito Santo nos anime, a mim, a todos nós precisamos desse dom maravilhoso do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, e com toda a alegria por nós Ele seja louvado.